Amém. Glória a Deus. Pode sentar, por gentileza, irmãos. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, do capítulo 13. E hoje nós vamos estudar a respeito da parábola do tesouro e da pérola. Amém? Hoje, na sequência, na nossa contagem, estamos estudando a 12ª parábola de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. E hoje é a parábola do tesouro e da pérola, que está relatado em Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 44. São duas parábolas, parece pequenas, né? Porém, a aplicação delas de muito conteúdo para a nossa vida. Mateus, capítulo 13, versículos 44, 45 e 46. Amém? Então diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Amém? Aleluia. Com essas duas parábolas, Jesus, ele ensina para os seus discípulos, muitas vezes para as multidões. Bom, a princípio essa parábola aqui, nós entendemos que ela é contada aos discípulos, né? Porque alguns versículos antes aqui, Jesus havia despedido a multidão. Se nós formos olharmos aqui a partir do versículo 36, quando Jesus explica a parábola do joio, diz que Jesus despediu as multidões. Havia um momento que Jesus contava suas parábolas e ensinava multidões. Às vezes Jesus estava dentro de uma casa, às vezes Jesus estava no campo, e algumas vezes, em particular, trazendo alguns ensinamentos também mais pessoal para os seus discípulos. E é claro, né, como a gente tem falado, que Jesus sempre ele vai usando a figura de melhorou. Jesus ele vai usando símbolos, ou seja, objetos, melhor dizendo, coisas do cotidiano, coisas que era natural. Jesus fala da rede, Jesus fala do joio, Jesus fala do trigo. Jesus vai falando de coisas que são bem, digamos, natural, de uso. E dali Jesus traz ensinamentos, e eu vou dizer que realmente um tanto profundo, que muitas vezes até os próprios discípulos ficavam sem entender, e chegavam muitas vezes para dizer: Senhor, conta-nos, qual o significado de tal coisa? E Jesus muitas vezes se admirava, né, daqueles homens não estar entendendo a sua mensagem. É claro que eu sempre, quando falo sobre isso, eu acredito que nós hoje estamos vivendo uma forma bem privilegiada, né, de revelação ou de iluminação das Escrituras. Amém? Irmãos, quando preparava esse estudo, alguns aspectos me saltou no coração para que a gente pudesse compartilhar nessa noite. E eu vou dizer que certamente coisas para aplicação prática da nossa vida. Amém?
o evangelho não é nada, digamos assim, tão teórico, né? Tão sofisticado ao ponto de dizer eu não compreendo de forma alguma, né? A mensagem básica, simples do evangelho é uma mensagem clara, direta e de fácil aplicação para as nossas vidas. Porque não adianta nada você chegar aqui, ouvir uma palavra que você diga, não sei nem como interpretar, como entender, como aplicar na nossa vida. Então, a palavra ela é prática, de praticidade, de fácil aplicação para a nossa vida. Amém? Então, eu coloquei 4 aspectos aqui que me saltou à vista para que a gente pudesse conversar nessa noite. Amém? Claro que você lendo ou o Senhor pode trazer muito mais revelação a respeito disso. E certamente se você ouvir outra pessoa pregar, ela pode trazer muito mais conteúdo, mas pelo menos 4 eu acredito que hoje é importante para a aplicação da nossa vida. Amém? E o primeiro detalhe que eu coloquei aqui é a respeito da alegria pelo achado. Você entendeu, né? A parábola ela é bem simples. Ela fala do reino dos céus, é semelhante a um tesouro oculto, né? No campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. O segundo, o reino dos céus, é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Tá? Então, ambas as parábolas, ainda que pequena, ela mostra em comum algo de muito valor, algo muito especial. A primeira parábola, ela fala que essa pessoa, esse homem, né, esse homem que achou, ele transbordante de alegria, ele transbordava de alegria. Então, esse é o primeiro aspecto aqui, porque observa só, irmãos, a respeito dessa questão, o reino dos céus, né? Qual é a grandeza do reino dos céus? É realmente o que Jesus veio fazer. Jesus veio buscar o que se havia perdido, né? O homem, a criatura, né? O Filho de Deus que se havia caído. Jesus veio restaurar essa comunhão. Jesus veio trazer de volta esse acesso que foi quebrado. Né? O acesso que foi quebrado a Deus, irmãos, foi quebrado pelo homem e não por Deus. Foi quebrado da terra para o céu. O homem pecou contra Deus e o acesso foi quebrado. É por isso que Jesus estabelece que Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele diz que ninguém vem, ninguém sobe, ninguém consegue chegar ao Pai se não for por intermédio dEle. Enquanto a quebra do caminho se dá pela terra, a restauração do caminho se dá pelo céu. Porque Jesus se faz homem, Jesus vem até nós. Amém? E a intenção realmente do reino dos céus, quando um homem, quando alguém, quando um pecador, quando uma pessoa, ele encontra a Cristo de fato. Quando realmente ele tem um encontro com o Senhor, quando ele é livre, liberto dos seus pecados, quando ele é livre e liberto das suas enfermidades, quando realmente ele sabe que ele saiu da sarjeta, do charco de lodo, e ele passa a ter um encontro com Deus, a primeira ideia que o texto nos traz é que ele ficou alegre pelo que ele encontrou, ele ficou feliz. Irmãos, eu vejo que nesses últimos tempos, o diabo, ele sempre usa, né, de artifícios para poder deter as pessoas, frustrar as pessoas, e hoje parece que muitas pessoas não conseguem ter alegria e gozo por sua salvação. As pessoas não conseguem entender que a coisa mais preciosa, como Jesus estabelece aqui, essa pérola, esse tesouro, o verdadeiro tesouro, ele não está condicionado a nada desse tempo, a nada dessa vida e a nada do que a gente vê, porque nada do que se destrói, irmão, pode ser tão precioso. Tudo aquilo que passa não pode ser tão precioso. Tudo aquilo que tem tempo de validade não pode ser tão precioso. E Jesus estabelece isso na Bíblia de várias formas, quer seja a vida, quer seja o bem material, quer seja as necessidades desse tempo. Jesus estabelece que nada disso tem realmente esse valor tão significativo e tão importante. Parece que nesses últimos tempos, o diabo tem roubado das pessoas a alegria, o prazer, o gozo da salvação, o gozo de saber que fomos comprados por Cristo. Irmãos, os louvores, se você pegar as músicas, as poesias, né, da harpa cristã, do cantor cristão, muito deles cantam o gozo,
a felicidade, o prazer de um pecador que encontrou Jesus. Há um cântico da harpa, não lembro qual agora, de cabeça, mas ele diz assim: era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança e nem divina luz. E as melodias eram cantadas em cima disso. Eram cantadas que pelo gozo da salvação de alguém que encontrou Jesus, que foi perdoado dos seus pecados. As pessoas que foram libertas de fato, as pessoas cantavam a sua salvação, cantavam o seu perdão, cantavam realmente o ser achado por Deus, e não havia mais nada que pudesse, de fato, ocupar esse lugar de felicidade. Irmãos, quando Jesus ocupa o lugar de felicidade da nossa vida, nada mais pode roubar a nossa alegria. Jesus coloca aquela questão: aonde está o nosso coração? Ou melhor, aonde está o nosso tesouro? Está o nosso coração. Ou seja, se o nosso sustento está em coisas que vão passar, a nossa alegria vai junto com aquilo. A alegria de algumas pessoas tem ido junto com o emprego. A alegria de muitas pessoas tem ido junto com algumas situações, circunstâncias da vida. Mas quando a pessoa, de fato, ela se assegura a Jesus, ela tem a confiança que qualquer coisa pode passar, mas ela sabe que ela é remida, ela é comprada. A importância, você foi vendo que a mensagem central do Evangelho, lá nos primórdios, ela veio sido roubada e minada ao longo do tempo. As pessoas hoje em dia, se a mensagem não for de agrado ou de construção para aquilo, para suas necessidades temporais. Por que temporais? Coisas que são passageiras. As pessoas buscam mais coisas que são temporais do que eterna. Salvação não é algo apenas para esse tempo, é para um tempo futuro. Então você vai ver o quê? A primeira coisa que acontece quando esse homem encontrou esse tesouro, ele ocultou, ele escondeu no campo, e ele, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria por aquilo que de fato ele encontrou. Vejamos aqui o texto bem conhecido, mas que está localizado lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, e o versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Amém? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. As coisas antigas já não têm mais importância. As coisas antigas já passaram, ficaram para trás, não têm importância. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Salmos 100, versículo 2, o salmista canta dizendo: servi ao Senhor com alegria. Amém? Servir ao Senhor com alegria. Não servir ao Senhor triste, abatido. Mas hoje tem culto. Um exemplo, mas eu sou cristão, não posso fazer tal coisa. Se temos essa mentalidade, nem cristão nós somos. Não. Porque observe que as coisas velhas já passaram. O servir a Deus é com prazer. O servir a Deus é com alegria. Amém? Regozijo, prazer na alma, feliz. O happy day, o dia feliz por ter encontrado Jesus, a mudança da nossa vida. Estávamos perdidos. E a mensagem central do Evangelho é que fomos achados. Na parábola que Jesus conta a respeito do filho pródigo, há regozijo ali, porque o que estava perdido foi achado. E a Bíblia diz o quê? E começaram a alegrar-se. Amém? Há um prazer, há um contentamento. Há um contentamento que o mundo não compreende. Há uma felicidade, irmãos, que o mundo busca na dose mais forte da bebida, das drogas, da prostituição e de outros prazeres do mundo momentâneo, a fim de satisfazer a sua vida, porém nunca encontram no mundo, porque o mundo não é capaz de saciar.
Certamente você já ouviu que a overdose é a busca desenfreada sempre, né, por um êxtase maior. E a pessoa sempre vai procurando algo a mais nas drogas, ao ponto que ela não suporta e ela morre. Ela vai buscando algo que é ilusório, que é passageiro, que é momentâneo, que o prazer é muito temporal, muito passageiro, porém, a consequência daquilo. Eu já conversei com pessoas que já foram viciadas no crack. E elas chegaram a dizer para mim o seguinte, que o efeito realmente é alucinante. Mas quando ele passa, a coisa é deprimente, de ter medo, a pessoa se esconder, entrar em pânico, entrar em depressão. E a pessoa, para se esconder daquele sentimento maligno, ela vai atrás de outra dose. Essa é a alegria que o mundo proporciona. Irmãos, o preço da alegria do mundo é muito alto. É uma dose muito passageira de algo muito ilusório, que simplesmente atrai as pessoas para uma morte, para uma destruição. Mas o homem que tem o prazer de encontrar Jesus, irmãos, acontece justamente como nós lemos aqui no texto. Ele vai transbordante de alegria. Amém? Ele transborda de prazer. E o interessante disso é que outras pessoas, irmão, quando você está feliz, as pessoas conseguem ver que você está feliz? Conseguem, não é verdade? Agora imagina você transbordante de alegria. Opa! É alegria caindo para todo lado, não é verdade? É um copo transbordante. Por onde você vai, as pessoas percebem algo especial, alegria. Por quê? Porque, irmãos, a nossa alegria não está condicionada a esse tempo, a essa vida, não. É alegre por mudança de vida. Mudança de vida. Você vai vendo que cada dia mais as pessoas do mundo entram, num estilo de vida diferente, né? Hoje em dia, não sei se vocês já escutaram a respeito do metaverso. O metaverso, ele é um mundo, digamos assim, um mundo virtual. Literalmente é um mundo virtual. E já existem casos de pessoas vivendo nesse mundo virtual. Como? Porque ali, através de um programa de computador, a pessoa, ele cria ali para ele um personagem, onde é ele, dentro daquele mundo, e lá ele se relaciona com as pessoas, conversa, ele sai. É um mundo virtual, é um mundo que as pessoas estão trocando pelo mundo real, porque as pessoas naquele mundo fictício, lá elas idealizam uma vida prazerosa, uma vida de prazer, de alegria, uma vida sem trauma, sem tristeza, uma vida ilusória. Agora, o interessante da mensagem do Evangelho, irmãos, é porque ela mostra que o mundo é um mundo de luta. Ela mostra que o mundo é um mundo de guerra, é um mundo de peleja, é um mundo de batalha. Mas ela mostra que é capaz nós sermos felizes enfrentando as adversidades. É impossível para o cristão e para o não cristão não passar por adversidades nessa vida. Só que a proposta é criar um mundo perfeito dentro de uma imperfeição. Só que Cristo, ele é poderoso para nos produzir essa alegria que realmente é esse prazer, que vale a pena deixar as coisas do mundo, abrir mão de coisas e poder realmente ser grato ao Senhor, ter o prazer, a alegria por mudança de vida. A segunda questão que enxergo aqui dentro desse texto para o nosso aprendizado é que ele diz que ele vai e ele vende tudo o que tem e compra aquele campo. Irmãos, essa parte da mensagem é tão séria que ela se repete nas duas parábolas, tanto no final do versículo 44, que conta a primeira parábola, diz: e vende tudo que tem e compra aquele campo. E no final do versículo 6 diz: vende tudo que tem, que possui, e a compra, ou seja, compra a pérola.
Ou seja, o que é isso? Ele abre mão de tudo por algo maior. Essa é a proposta do Evangelho. É abrir mão de tudo, de tudo. Irmãos, tudo é tudo. Ele diz que ele vende tudo. Nos dois textos, ele vende tudo que tem, a fim de possuir aquele campo ou a fim de possuir aquela pérola. Veja só, observe isso comigo. Ele vai e vende, ele abre mão de tudo por algo maior. Jesus, ele também, irmãos, deixa isso bem claro. Agora, irmãos, é óbvio que quem entende a mensagem do Evangelho, que quem entende essa palavra aqui, ele vai abrir mão de todas as coisas. Porque ele sabe que aquilo vale a pena pela sua vida. Veja só, o que é que uma pessoa que está em estado terminal de uma doença, se você chegasse para qualquer pessoa que esteja nessa situação e perguntasse para ele o que você daria para você continuar vivo? Irmãos, qualquer pessoa do mundo diria assim: eu daria tudo. Eu daria tudo que tenho, tudo que há no mundo. Se eu tivesse toda a riqueza do mundo, se eu tivesse todos os bens do mundo, eu daria. Mas às vezes é difícil a gente entender esse lado quando a gente não estamos nele. E de certa forma, num contexto espiritual, estamos. Só que muitas vezes as pessoas não entendem. Porque se para viver aqui nessa terra, as pessoas abririam mão de todas as coisas, imagina para viver eternamente com Cristo, o que as pessoas não dariam. Imagina para não ser condenada, imagina para aquela pessoa que ela rejeitou a Cristo, que ela rejeitou a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, porque a verdade é essa, né? A verdade é essa, que ninguém será condenado pelos seus pecados, né? As pessoas serão condenadas por negar, por não querer receber o perdão. Veja só, às vezes as pessoas dizem assim: mas Deus vai condenar as pessoas porque elas são pecadoras. Não. A condenação vem, e Jesus fala, é isso que Jesus diz, né? A condenação é essa, que o Filho do Homem veio e eles rejeitaram. Não é porque eles são pecadores, é porque eles rejeitaram o Filho de Deus. É porque eles rejeitaram tão grande salvação. Se alguém pudesse perguntar a alguém que rejeitou a salvação, o perdão, o Evangelho, as boas novas, a mensagem da graça, e ela tivesse já sentenciada, né? Como infelizmente muitos estarão naquele dia, a condenação eterna. E se alguém chegasse para ela e dissesse assim: o que você daria para ter uma outra oportunidade? O que você daria para não ser condenado? Agora eu não estou falando de uma morte física, não. Porque justos e injustos, bons e maus, tem pessoas boas, irmãos, tem pessoas santas, tem pessoas maravilhosas, uma hora dessa, morrendo da doença mais vil que você possa imaginar. E são boas, e são santas, e são justas, mas estão lá morrendo, atravessando dessa vida para outra. Como uma pessoa mal, pessoa terrível, pessoas ruins, morrendo do pior tipo de morte, ou seja, essa condição de morrer é para os bons e os maus. Só que diferente, né? Como conta a parábola que a gente contou, a parábola lá dos peixes, né? Que Jesus separa peixes bons de um lado, peixes maus do outro, joio para um lado e trigo para o outro. Mas certamente essa pessoa diria assim: eu daria tudo para poder herdar a vida eterna. Eu daria tudo. Aí, dentro dessa parábola, a gente enxerga que a pessoa que tem um encontro com Cristo, ela abre mão de tudo por algo maior. Ela abre mão. Vejamos aqui em Lucas, no capítulo 9, versículos 23 a seguir. Lucas 9,
partir do versículo 23. Amém? E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por a minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira alguma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Na realidade seria até o versículo 26. Então, veja o que Jesus está falando aqui, irmãos. Aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser abrir mão de tudo que tem por algo maior, negue-se a si mesmo dia após dia. É assim que nós vivemos, dia após dia, negando, dia após dia, abrindo mão por algo maior. Amém? Por algo maior, dia após dia. Mas observe que Jesus diz: aquele que quiser. Aquele que quiser. Olha que Jesus generoso, né? Olha que Jesus generoso é esse. É um Jesus que ele não obriga, que ele de forma alguma ele exige. Ele apresenta o tesouro maior. Ele apresenta a vida maior. E mesmo assim ele diz: se você quiser vir após mim, aquele que quiser, dia após dia, essa mensagem de renúncia é diária, é diariamente, é todos os dias, enquanto vivermos. O evangelho é renúncia. Você já ouviu essa frase já, né? Evangelho é renúncia. Essa é a regra do evangelho. Ele mesmo abriu mão de tudo, ou seja, Jesus se deu como modelo de renúncia. Ele renunciou para poder nos salvar. E se ele se dá como modelo assim, irmão, certamente ele exige. Claro que todos que queiram, você quer, quero. Então, renuncie. O evangelho é renúncia. O evangelho é negar a si mesmo. O evangelho, irmão, de certa forma, é uma mensagem de morte para a vida. Observe que ele diz assim: quem quiser salvar a vida, não, eu quero gozar a vida, eu quero usufruir da vida, eu quero fazer as coisas para mim. Olha, aquele que quiser salvar, vai perder. Mas aquele que perder, vai ganhar. Perder como? Abrir mão dela mesma. Vender tudo que tem. Eu fico pensando naquele jovem rico, quando tem um encontro com Jesus, e Jesus fala assim: vai e vende tudo que tem. Não é isso que Jesus fala para ele, né? Vai e vende tudo que tem e dá aos pobres, e vem e segue-me. Eu creio que é exatamente essa questão aí. Você está disposto a abrir mão de tudo que você tem por algo maior? Ainda que ela é claro ali que a mensagem, ela não tem nada a ver que não é que o rico, se ele tiver riqueza, não é isso, não. Mas a Bíblia mostrando aonde estava o coração daquele rapaz, aonde estava o coração dele. E Jesus estava dizendo: você está disposto mesmo a abrir mão de tudo que você tem? Você está disposto mesmo a abrir mão da sua vida, de perder a sua vida para achar que eu vou te dar? Você está disposto? Era isso que Jesus estava falando. E certamente aquele jovem, a Bíblia diz que ele saiu de lá triste, como muitas pessoas, porque é impossível não abrir mão. Terceiro lugar, o valor do achado não se compara com o que antes possuía. Irmãos, às vezes as pessoas se enganam, né? Acha que quando passa a servir a Cristo, as pessoas acham que eu vou ter que abrir mão disso, abrir mão daquilo lá,
pessoas que às vezes dizem, mas eu prefiro a minha vida de farra, a minha vida de beber, a minha vida de curtir, né? A minha vida que eu estou perdendo a cada dia. Mas as pessoas não conseguem enxergar isso. Elas não entendem que o valor do achado não se compara com o que antes possuía. O evangelho da graça, ele exige um preço de santidade. Já ouvimos, já falamos aqui que a santidade, ela se torna, ou ela é, o lado visível da salvação. Veja só, Davi, ele aprende que as coisas não podem ser do seu jeito. Irmãos, o grande problema é que às vezes a gente acha que as coisas podem ser do nosso jeito, e não é, irmão. Nada pode ser do nosso jeito. Eu quero viver na minha casa do meu jeito. Não, você não pode. Tem uma família ali que vive lá dentro. E tem regras. Eu vou trabalhar, mas lá vai ser do meu jeito. Não pode ser do teu jeito, não tem como. Eu vou à igreja, mas eu quero servir a Deus. Não, nada é do seu jeito. E Davi, ele quando vai fazer o censo em Israel, né? E aquilo ali é algo que Deus não tolera, né? Deus não suporta. E vem como peso sobre a vida de Davi, sobre Israel. A princípio, Davi, ele começou a fazer as coisas do jeito dele. Olha, conta quantos soldados nós temos aí. O capitão disse, o chefe do exército dele, mas Senhor, para que contar? É o Senhor sempre que nos dá vitória mesmo. Para que saber? E você vê que a ideia é que Davi se julga ali meio que soberbo. Ele queria fazer as coisas do jeito dele. E de repente vem uma sentença de Deus sobre Israel. E uma mortandade se alastra ali naquele lugar. Aí ele agora se volta para Deus. E ele busca em Deus uma forma de atentar para a forma correta. Ou seja, para aquilo que Deus estabelece. Vamos ler aqui em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 18. Vamos ler a partir do versículo 18. 2 Samuel, capítulo 24. Amém? Então diz assim, naquele mesmo dia, veio Gade ter com Davi e lhe disse, sobe, levanta ao Senhor um altar na ira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olha, ele entendeu que a coisa já não era mais do jeito dele, tá? Olhou Araúna do alto e vendo que vinha para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra, e perguntou, por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi, para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi, tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a aparelhagem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei, e ajuntou, que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna, não, mas eu te comprarei pelo devido preço, ou seja, pelo preço justo, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira, e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar, e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Irmãos, observe que esse texto, ele vai falar que Davi, até então, ele estava fazendo as coisas do jeito dele. E ele não estava enxergando, irmãos, que havia o jeito de Deus trabalhar.
Quando ele sobe para sacrificar, Araúna diz para ele, não, o Senhor é o rei de Israel. Está aqui os animais, podem sacrificar meus animais, pode usar o pedaço da terra que o Senhor quiser, pode pegar as madeiras aqui, as aparelhagens dos animais e queimar, né, já fazer o sacrifício, o Senhor não vai pagar nada por isso. E Davi diz, não, eu te pagarei pelo preço justo. Amém? Eu pagarei o preço justo, ou seja, irmão, o valor do achado não se compara com o que antes possuía. Davi sabia que o preço para Deus receber aquele sacrifício ali, cessar a praga, valia qualquer coisa, meu irmão. O que foi que aconteceu depois? Deus olhou de forma favorável e cessou a praga. Às vezes na nossa vida, irmãos, para que Deus comece a agir, para que Deus comece a fazer coisas novas, coisas grandiosas na nossa vida, nós temos que reconhecer que a coisa não é do nosso jeito. Sabe por que muitas pessoas frustradas no Evangelho? Porque elas querem fazer, elas insistem de viver do jeito delas, de plantar o que elas querem, mas na hora de colher, elas não querem colher o que estão plantando. Não querem colher. E o Evangelho, irmãos, o Evangelho da graça exige um preço. Né? O Evangelho, ele custa algo. Né? O Evangelho, ele custa. O Evangelho, irmãos, ele é diferente dessa super graça que as pessoas falam, que uma vez que o Senhor nos salvou, você pode fazer qualquer coisa que você está salvo. Isso é engano do diabo. Essa mensagem da super graça já está desde o começo da Bíblia, está lá em Gênesis. Essa ideia que Deus aceita o homem por aquilo que o homem faz, né, como o homem ele é, e por aquilo que o homem continua a fazer. Não, Deus não aceita não, meu irmão. Eu acredito que foi essa mensagem que a serpente vendeu para Eva, né? Não, você pode comer do fruto. É porque quando você comer do fruto, você vai se tornar igual ao Altíssimo. O diabo vendeu essa mensagem para Eva. Ela achou que ela poderia comer do fruto e permanecer dentro do jardim. Enganou-se. Não pode. Quando ela comeu do fruto, quando eles comeram do fruto, foram expulsos do jardim. Não existe essa mensagem da supergraça, né, que uma vez que você é salvo, independente de qualquer coisa, não existe. Você não pode permanecer no jardim em pecado, irmãos. Não pode. Agora, o Evangelho, ele tem um preço, ele tem um custo. Essa graça, claro, ela chegou até nós pelo sacrifício de Cristo. Mas mesmo assim, irmãos, para que a gente ande na sua presença, nós precisamos pagar um preço para isso. Há um preço a ser pago. Quer dizer que o que está escrito lá em Lucas 9, 23 a 26 não é um preço? Aquele que quiser vir após mim, olha, a salvação está estabelecida, mas você deve renunciar a você mesmo cada dia da sua vida. Irmão, o preço maior, Jesus foi ele quem pagou. O preço da salvação foi ele que pagou. O nosso preço é muito inferior. Nós somos esse homem aqui que achou o mais importante. O que foi o mais importante que você achou? Jesus. Se você não considerar que o mais importante que na tua vida que você encontrou foi Jesus, então você ainda não encontrou Jesus. Você ainda não achou Jesus. Se as pessoas estão parando na caminhada, é porque ainda elas não encontraram Jesus. Porque, de fato, quem encontrou Jesus, irmãos, ele abre mão de tudo que ele tinha antes. Salmos 49 diz, que daria o homem em troca da sua salvação. Ainda que ele desse todos os seus recursos, ele não compraria nenhuma só alma. O quarto aspecto e último, para que a gente finalize e veja aqui dentro desse texto, ele sabe fazer a melhor escolha. Sabe fazer a melhor escolha. Não se engana com a ilusão do mundo. Irmãos, estamos vivendo uma época hoje de escândalo em cima de escândalos. Não sei se você acompanha aí, às vezes no meio cristão, meio gospel, É escândalo em cima de escândalo. Cantores e mais cantores do meio cristão,
realmente escandalizando o reino de Deus. Realmente, aquele que encontra o bom tesouro, o grande tesouro que é Cristo, ele sabe fazer a melhor escolha, irmão. Ele não se engana com a ilusão do mundo. Não se engana. A coisa mais fácil que tem, pelo menos antigamente, não sei hoje, né? Hoje em dia está tudo mudado. Era enganar uma criança. Às vezes a pessoa vinha, tanto é que eu quero que os nossos pais falavam para a gente. Olha, se alguém te parar na rua e te oferecer doce, né? Corre e sai de perto. É verdade? Porque, às vezes, a criança fazendo birra, se parar de fazer, para de chorar, não sei o quê. Se você parar de chorar, eu vou te dar uma bala. A criança parava na hora, né? Dá uma balinha para ele ali, ele parava de chorar, né? Ou qualquer coisa. Se você fizer isso, né? Muitas vezes os pais faziam, né? Olha, você vai ganhar tal coisa. Às vezes não podia levar os 2 filhos para um lugar, mandava um, o outro ficava chorando. Não, mas na próxima vez você vai. De repente, a próxima vez nunca chegava. E a criança facilmente, ela era enganada. Não é verdade? Irmãos, o diabo muitas vezes, ele usa essa mesma tática. Essa mesma ideia. E sabe qual é o grande problema? E que tem muita gente que se deixa levar, meu irmão. Se deixa levar. É enganado pela ilusão das coisas. Ilusão. O mundo é um mundo de ilusão. Você bem o que Jesus ele falou para Marta, né? Marta, Marta, uma coisa só é necessária. E Maria, Maria, bem assim. E Maria escolheu. Era estar onde? Aos pés de Jesus. Melhor parte, melhor coisa. Irmãos, quem está aos pés de Jesus está guardado por Ele, livre, protegido. Ele está guiando, cuidando, conduzindo, abençoando, fortalecendo, curando, sarando. Ele está manifestando tudo. Existe lugar melhor para estar. Irmãos, não queiramos andar pelos nossos próprios caminhos. Não queiramos andar pelas nossas próprias pernas, não. Os nossos pés não nos conduzirão a bons lugares se não tiverem calçados na preparação do Evangelho da paz. Só quem pode ser conduzido a Cristo, a Deus, é quem está em Cristo. Estamos vivendo uma época hoje onde o diabo está iludindo as pessoas, trocando, pessoas vivendo num mundo de ilusão, as pessoas trocando o verdadeiro pelo falso. Você lembra de um programa que tinha que colocava a pessoa numa câmara, e lá a pessoa não podia escutar nada, né? E ela também não ficava vendo os prêmios. Aí dizia assim, de repente a pessoa tinha... O primeiro prêmio lá era uma TV de 50 polegadas. Eu quero. Você troca essa TV de 50 polegadas por uma caneta Bic? Quero. Você lembra desse programa? Sim, né? E a pessoa ia e trocava. Aí você ficava ali para morrer do outro lado, né? Mas ela não estava nem ouvindo e nem enxergando. Irmão, imagina o trauma depois quando a pessoa chegava em casa e a família dizia, mas rapaz, tu estava com... E às vezes ele dizia assim, vou trocar tudo isso por todos os presentes aqui, essa caneta Bic agora, vou trocar por tudo. E ali tinha bicicleta, ali tinha moto, computador, geladeira, tinha uma mobília inteira. Sim ou não? A pessoa dizia, não. Isso aí é do programa com a caneta na mão. Quando chegava em casa, a família tudo revoltado com a pessoa. Mas ela estava cega e estava surda. Irmãos, tudo isso traz uma aplicação para a nossa vida que, infelizmente, as pessoas, quando não se deixam enxergar pela mensagem do Evangelho, se você não enxergar pela lente de Cristo, o diabo vai cegar. O diabo vai querer levar por um caminho tortuoso. Aí vai ser o contrário, em vez da pessoa abrir mão de tudo por aquele tesouro escondido, ou por aquela pérola, a grande pérola da vida, ele vai abrir mão de tudo por isso. Não, ele vai deixar isso
pelas coisas da vida. Veja só que a mensagem é essa, é que vale a pena abrir mão de tudo que tem por aquilo que Cristo fez. E não renunciar ao que Cristo fez por tudo que você tem. Está entendendo? Porque foi o que ele disse, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Ah, pastor, eu quero farrar. Ah, pastor, eu quero me divertir. Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. Eu vou fazer de tudo que bater na teia. Eu vou saciar a minha vida inteira. Você está investindo tudo que você tem e abrindo mão da preciosidade da salvação que Cristo te deu. Que você não se perca em nome de Jesus. Amém? Que nós possamos ter aprendido com essa parábola hoje e aplicar na nossa vida. Entenda tudo isso, né? Alegria pelo achado da salvação. Abra mão de tudo por algo maior que é Cristo. Amém? O valor do achado não se compara com o que antes você possuía. Não se compara. E em quarto lugar, saber fazer a melhor escolha. Não se enganem com a ilusão desse mundo. O diabo é expert em ilusionismo. Cuidado. Amém? Vamos colocar de pé? O Senhor te abençoe.